Olá, pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos dar continuidade, tá, naquela matéria sobre polinômios. A gente começou na última aula online e vamos dar continuidade falando um pouco sobre as operações matemáticas que a gente faz com os polinômios, tá? Começando com adição e subtração. A gente vai poder adicionar e subtrair somente os polinômios semelhantes, aqueles que têm a mesma letrinha, né, que tem a mesma variável. E eu vou compartilhar com vocês aqui a página do livro, para a gente dar uma olhadinha aqui e esclarecer aqui as possíveis dúvidas, ok? Então, estou compartilhando aqui. Só um minuto. Vamos lá. Aqui. Isso. Adição e subtração de polinômios. A gente já viu na outra aula, né, o que são polinômios, que são expressões que têm a parte literal, a parte numérica, o coeficiente numérico. E aqui na adição e subtração de polinômios, para que a gente possa efetuar a soma ou a subtração, a adição e subtração, eles têm que ter a mesma parte literal, tá? Eles vão ter que ter a mesma letrinha lá, bem simples. A gente vai somar os números, né? Então aqui, ó, ele colocou um exemplo de uma planificação de uma caixa, né? Ele abriu aqui a planificação, onde as medidas eram 3A, B e A. Abrindo tudo, vamos escrever um polinômio que possibilite determinar a área da superfície dessa caixa. Então, eu tenho uma parte que é A vezes B, que é essas laterais aqui, ó. Então tenho 2AB. Tenho 3 vezes A, 3A, que é essa parte de baixo, 3A vezes B. Eu tenho duas dessa aqui, que é 3A vezes B. Tenho essa parte de baixo aqui, a base da caixa, que é 3A vezes A. Tá? Então, ele fez um exemplo aqui, e aí ele colocou aqui o que nós temos. Né? Nós temos 2AB, AB mais AB, mais 3AB, que é essa aqui, mais 3 vezes A ao quadrado, né? 3A vezes A vai dar 3A ao quadrado, mais 3AB. Então, essa é a ideia do polinômio. Então, você tem um polinômio, o que eu vou poder adicionar? Note que alguns monômios têm a mesma parte literal, ó, AB, 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 AB. Tá vendo? Essa parte literal, a mesma letra. Aqui não, ó, ao quadrado eu não posso. Mas todas que tiver AB, eu vou poder somar. São monômios semelhantes, os que têm a mesma parte literal. Então, somando tudo, eu vou ficar com 1AB mais 1AB, vai dar 2. Mais 3AB, 5. Mais 3AB, 8. Então, eu vou ter 8AB, 8AB, mais 3A ao quadrado. Ah, mas o 3A ao quadrado não vai somar? Não, porque ele não tem a mesma parte literal. Aqui acaba, né? Eles não têm a mesma letrinha, tá vendo? A, B é uma coisa e A ao quadrado é outra. E aí termina dando um outro polinômio na forma simplificada. Nós falamos que nós simplificamos os polinômios. A gente já estava fazendo isso na outra parte da matéria, que agora ele está dando essa nomenclatura como adição de polinômios. Ok? Bem simples aqui, você vai olhar as letrinhas, desde que elas sejam iguais, né? Idênticas mesmo, elevado à mesma potência, tem que ser idêntico. AB com AB. A ao quadrado tinha que ser ao quadrado, não tem nenhum A ao quadrado aqui, então eu não somo. E termina aqui. Portanto, a área total da superfície dessa caixa é dada por 8AB mais 3A ao quadrado. Ah, mas por que ele deu esse exemplo da planificação? Foi um exemplo que ele quis dar para a gente somar partes de vários monômios, um polinômio, simplifica, chega no termo mais simples aqui desse polinômio. Bem tranquilo, né?
Então, quando um polinômio é composto de monômios semelhantes, podemos simplificá-lo, adicionando ou subtraindo os coeficientes e mantendo a parte literal. Então, a gente vai somar as letrinhas, tá? E copiar, somar os números, desculpa, somar os coeficientes são os números, e copiar a parte literal desde que ela seja idêntica. Tá? Ó, alguns exemplos. Ó. 7 ao cubo C menos 3 ao cubo C. Tá vendo? As partes são idênticas à parte literal. A ao cubo C, A ao cubo C. Eu vou pegar 7 e tirar 3. Vai dar 4. 4 o quê? 4 A ao cubo C. Ok? É como se a parte literal fosse um objeto. Né? Imagina, A ao cubo C é como sendo uma laranja. 7 laranjas menos 3 laranjas. Então, é a mesma coisa. A parte literal é como se ela fosse um objeto. Desde que sejam iguais, eu vou poder somar ou subtrair. Olha esse aqui. Ó. 6y mais 4y menos b. Ah, o y é igual ao y, mas não é igual ao b. Então, eu não vou poder fazer nada com esse b. Ele só vai ficar copiado aqui no final. Eu vou somar 6 mais 4, vai dar 10. E o B? O B eu só copio. Fica 10y menos B. Tranquilo, né? Não tem muito segredo disso não, tá? Quando ele fala aqui de polinômio oposto, é quando for a subtração. Por quê, né, o oposto? Ó? Tem que tomar cuidado, né? Ó, na adição de polinômios, se a soma for um polinômio nulo, então os polinômios adicionados são o oposto. Como assim? Olha aqui, ó. Vamos supor que eu tenha um menos, tá vendo? O sinalzinho de menos na frente desse polinômio. Ó. Tem um polinômio entre parênteses e tem esse menos. Esse menos significa oposto, tá bom? Então aqui, ó, o sinal de menos não tem o sinal de uma continha de menos, não. Esse sinal de menos significa o oposto. E aí, o que eu vou ter que fazer? Alterar o sinal de todos os monômios que estiver dentro do parênteses. Ó, o x ao quadrado aqui ele era positivo. Só que esse menos fez ele ficar menos x ao quadrado. Já o menos 4y, o oposto fez o menos 4y virar mais 4y. E o mais 3, como é o oposto, virou menos 3. Então, o menos inverte o sinal dos números que estão dentro do parênteses. Ok? Ah, mas por que precisa disso? Porque quando for continha de menos, você vai ter que fazer a regrinha do sinal para depois juntar os polinômios, ok? Então vamos lá, ó. Note que adicionamos x ao quadrado menos 4y mais 3 com seu oposto. Se eu pegar esse e o oposto, vai dar zero, né? vai zerar. Então, o menos significa oposto aqui. Nesse caso, tem que mudar todas as letras. Ah, então quando eu vou usar isso? Ó, subtração de polinômios. Se eu tenho essa conta, 8a ao quadrado mais 3ab menos c ao quadrado menos 5a ao quadrado menos 6ab menos 4c ao quadrado. Primeira coisa que eu vou ter que fazer é eliminar os parênteses, certo? Esse primeiro parênteses que aparece não vai sofrer nenhuma alteração. Não tem porquê, não tem nada aqui na frente, ele vai ser o próprio 8. Então, ele tira eliminando o parênteses, vai ficar 8 ao quadrado mais 3ab menos c ao quadrado. Tudo tranquilo, não é verdade? Mas olha quando eu eliminar o outro parênteses. Ó, então, ó, 8 ao quadrado. Olha o que vai acontecer. Ó. Essa parte aqui, não precisa colocar o mais aqui, é só tirar o parênteses aqui, tá bom, gente? Ó, aqui, ó, nessa parte, ó, o menos vai fazer o 5a ao quadrado virar menos 5a ao quadrado. O menos aqui da frente vai fazer o menos 6a virar mais 6ab. E o menos vai fazer o menos 4c ao quadrado virar mais 4c ao quadrado. Então, não precisa colocar, é lógico, esse sinal de mais do parênteses de novo. Isso não precisa, só elimina o parênteses. É que o livro usou essa estratégia, mas na hora de você fazer, você pode simplesmente eliminar o parênteses. Ok? Vou mostrar aqui no Word
como que a gente pode fazer de uma maneira mais simples, tá? Aqui eu já tinha uma continha de um exercício que a gente estava corrigindo. Vou passar aqui para outra página para a gente fazer. Vou compartilhar as telas aqui junto para a gente ver, tá bom? Como que é esse passo da subtração, sem ter que ficar se preocupando aí em fazer regrinhas de colocar o mais ali na frente. Então, eu tenho isso aqui, né? Ó, eu tenho, entre parênteses, 8a ao quadrado, tá? Então, tem lá 8a ao quadrado ao quadrado mais 3ab mais, não, né? Desculpa, menos c ao quadrado, menos c ao quadrado, fecha parênteses. Subtraído do quê? Né? Então, você está subtraindo, deixa eu dar uma subida na tela para ficar melhor para a gente visualizar aqui. Vou aumentar um pouquinho essa fonte. Então, você tem lá, né? Essa aqui. Menos, qual que é o outro polinômio que tem? 5a ao quadrado, 5a ao quadrado. Aqui ele está dando como se tudo tivesse 5a ao quadrado, menos 6ab, menos 4c ao quadrado. Isso é igual. Então, o que vai acontecer? Ó? Eliminando os parênteses. O primeiro não muda nada. 8a ao quadrado mais 3ab menos c ao quadrado. Só que agora, ó, o que vai acontecer nesse caso? O menos vai fazer o 5, né, que é mais, quando não tem nenhum sinal, ele é positivo. Esse menos vai fazer ele virar o quê? Menos 5a ao quadrado. Ok? Esse menos 6 vai virar o quê? Mais 6ab. E também esse menos 4c, como é o oposto, vai virar o quê? Mais 4c ao quadrado. Eliminou o parênteses, agora é só pegar a ao quadrado com a ao quadrado. 8a ao quadrado menos 5a ao quadrado. Então, eu vou ficar com 3a ao quadrado. Ok? O AB tem 3AB mais 6AB. Eu vou ficar com 9AB. Certo? Eu vou ficar com 9AB. E por último ali, eu tenho menos c ao quadrado mais 4c ao quadrado. Eu vou ficar com mais 3c ao quadrado. E acabou. Por que acabou? Porque aqui é ao quadrado, aqui é AB, aqui é c ao quadrado. Nessa parte, a gente não tem mais o que fazer, tá? Ó, foi a mesma coisa que deu no livro aqui. 3a ao quadrado mais 9ab mais 3c ao quadrado. Então, essa parte aqui de colocar o parênteses não precisa. A gente elimina o parênteses fazendo regra de sinal. Tá? Então, a adição e a subtração de polinômios é feito dessa forma. Depois tem alguns exercícios aqui para vocês ir fazendo na página 114, tá? Tem mais um pouco aqui na página 115. Então, esses exercícios, depois de assistir o vídeo, vocês façam para a gente poder corrigir numa outra oportunidade, numa outra aula. Ok, gente? Então, a parte de adição e subtração de polinômios é só isso, é bem simples. Tem que tomar cuidado só com a regra de sinal, como a gente falava no ano passado já, né? Que essa regra de sinal tem que tomar cuidado do positivo e negativo, o que eu tenho, o que eu devo.
que estar bem claro isso na cabeça para poder fazer as contas. E a única coisa que muda é que agora vai ter as letrinhas, parte literal, você vê se elas são iguais. Se são iguais, você vai poder adicionar ou subtrair esses polinômios. Ok? Então, por hoje é só. Essa aula, a hora que acabar, eu vou estar online no Meet. Se vocês precisarem, vai ter o link aí no post. Façam os exercícios e a gente vai falando. Bons estudos e até a próxima aula.